Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Discípulos. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus, Lucas, capítulo 14, versículo 27. Os círculos cristãos de todos os matizes permanecem repletos de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus, com inexcedível entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com o Mestre estivesse circunscrita a problema de palavras. Na realidade, porém, o Evangelho não deixa dúvidas a esse respeito. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família de corações que se agrupam em seus sentimentos e para com a humanidade inteira. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um o que lhe pertence e servir a comunidade de cujo quadro fazemos parte. Sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Árvores tortas não projetam imagens irrepreensíveis. Se buscamos a sublimação com o Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor por se confiarem à revolta no endurecimento e na fuga. Outros aparecem seguindo o Mestre nas frases bem feitas, mas não carregam a cruz que lhes toca, abandonando-a à porta de vizinhos e companheiros. Dever e renovação, serviço e aprimoramento, ação e progresso, responsabilidade e crescimento espiritual, aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. Assim seja. Assim seja. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre esteja em nossos corações. Sejam todos bem-vindos à nossa casa e aqueles que chegaram hoje pela primeira vez, sintam-se abraçados pelo Grupo de Trabalhadores e que todos nós possamos encontrar nessa casa de amor e de caridade o conforto para as nossas dores, para as nossas angústias, o alívio para o nosso espírito e o nosso corpo. Nesse primeiro momento, sempre vamos pedir por cada um de nós. Então, elevando o nosso pensamento aos espíritos amorosos, à direção espírita desta casa, entregamos tudo que está no nosso coração. As nossas dores, as nossas angústias e os nossos agradecimentos por termos a saúde, por estarmos aqui, por vivermos essa vida nessa encarnação e que possamos, com persistência, com amor, com dedicação, vencermos os nossos obstáculos e chegarmos e irmos a caminho da nossa perfeição. E assim dizemos: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo o mal. Hoje temos a satisfação de receber Wilson Maria Machado, conhecido por Machadinho. Ele vem de Criciúma, da Casa Espírita Seara de Jesus, e vai falar hoje conosco sobre, o tema é o capítulo 17, né? Não, 27. 27. Pedi e obtereis. Vamos vibrar para que tudo aconteça conforme a espiritualidade planejou. Obrigado. Queridos irmãos e irmãs, devidamente asserenado pela prece que acabamos de proferir e sobre a coordenação espiritual do mentor desta casa e de toda a espiritualidade amiga, emissários divinos que Deus outorgou de nos assistir, suprindo as nossas carências e deficiência, e embasado nos ensinamentos de Deus trazido a nós por Jesus, nós vamos estudar então o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedi e obtereis. E iniciamos, conforme a nossa irmã, na abertura deste trabalho, ela fez uma rogativa a Deus, pedindo o que nós julgamos necessário para nós. E tudo que nós pedimos a Deus, Ele nos concede. Só que muitas vezes a nossa capacidade, ainda toldada pelo nosso orgulho e egoísmo, não percebemos o socorro que vem do alto para nós, nas nossas dores, de angústias e aflição. Iniciamos quando Mateus registrou no Evangelho de Jesus, no capítulo 6, versículos 5 a 8, dizendo: quando orardes, não vos assemelhe aos hipócritas, que afatadamente oram de pé nas sinagogas, nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Tudo aquele que quer se sobrepor, se acha superior aos seus irmãos, com certeza se frustra nas suas rogativas a Deus. Porque para nós chegarmos ao nosso Criador através dos benfeitores amigos, necessitamos nós da humildade. E prossegue dizendo: quando quiserdes orar, entrai para dentro do vosso quarto, feche a porta e ore ao vosso Pai Celestial em secreto, que Ele que vê o que se passa em secreto, vos recompensará. Não se preocupais em pedir muitas coisas nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que seja pela multiplicidade das palavras que serão atendidos. Não vos tornais semelhante a eles, porque o vosso Pai que estás no céu sabe do que tendes a necessidade, antes mesmo de que vos peça. Meus queridos irmãos e irmãs, quando nós nos dirigimos a Deus através da prece, da oração, mesmo nós sabendo que Deus está nos atendendo, é um ato de humildade. É essa humildade que o Cristo Jesus disse naquela passagem brilhante do Evangelho das Bem-aventuranças: bem-aventurados pobres de espíritos, os humildes, aquelas criaturas que faz com que a sua luz se apague para que a luz do seu irmão brilhe. Ele se neutraliza
para que o irmão possa se sobrepor, incentivando o trabalho na esfera divina do Pai. E prossegue dizendo: é o primeiro dever de toda criatura humana, em seu primeiro ato de assinalar o seu retorno à vida, às atividades diárias e através da prece. A prece é o elo que nos liga a Deus. Mas muitos de nós, ora, exercitando seus deveres, cumprindo as suas obrigações, mas sempre com bons pensamentos e bons sentimentos. Para nós termos bom pensamento e bons sentimentos, carecemos de esclarecimento. Esclarecermos através dos ensinamentos de Deus, trazido a nós por Jesus. O ato de humildade, dirigirmos-nos a Deus através da prece. Todos nós oramos, mas poucos de nós sabem orar. Que importa ao Senhor as frases que ligamos maquinalmente umas às outras palavras, porque já vos habituamos a repeti-las, porque é um dever que tendes de cumprir e que vos pesa como todo dever. Muitas vezes, meus queridos irmãos e irmãs, nós oramos com uma única palavra, mas com sentimento, com o pensamento elevado, desprovido de todas aquelas maldades que faz parte ainda da natureza humana, que muitas vezes nos frustra por não deixar nós ver e perceber as graças edificantes e a misericórdia de Deus se fazendo no nosso meio. É importante que quando nós vamos orar e lembrarmos que temos qualquer coisa contra o nosso semelhante, contra o nosso irmão, pedimos a Deus perdão por isto. E se ele nos agravou ou nos prejudicou, tenhamos a coragem, tenhamos a sabedoria, tenhamos a humildade de perdoá-lo. E se for difícil para nós perdoar, meus queridos irmãos, conforme recomenda Jesus, que nos possa nos colocar no lugar do nosso irmão que está equivocado. Quando nós nos colocamos no lugar do nosso irmão e fizemos uma reflexão profunda da nossa vida, com certeza, meus irmãos, nós vamos ter muito mais facilidade em compreender o equívoco do nosso irmão e perdoá-lo. Mas se nós queremos nos comparar sempre pelas virtudes, aí não dá certo. Porque as virtudes é inerente de cada um de nós e foi nos concedido por Deus iguais para todos. O que a diferença faz é o esmero, o esforço que cada um de nós empreende para domar as nossas más inclinações e nos tornar criaturas boas. Meus queridos irmãos e irmãs, Marcos registrou em seu evangelho dizendo: se nós perdoarmos os nossos irmãos, Deus, nosso Pai Celestial, também nos perdoará. E a nossa súplica aí poderá partir de um coração desprovido de todo sentimento de ódio, de raiva, de rancor, de mágoa. Aquele sentimento que não deixa nós perdoar, que não deixa nós reconhecer no nosso irmão o nosso companheiro de jornada. E aquele nosso irmão que porventura causa-nos transtorno, aquele nosso irmão que nos dificulta as nossas tarefas, diz Chico Xavier, são alavancas divinas que Deus coloca no nosso caminho
para fortalecer a nossa fé e nós exercitarmos a paciência, a tolerância para com os nossos irmãos. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, as súplicas, as orações devem sempre partir de um coração desprovido de todo sentimento, ao contrário, ao amor e à caridade. A prece do cristão, de nós espíritas, ou de qualquer uma outra crença que seja, deve ser feita no momento em que o nosso espírito toma consciência da vida, isto é, quando acordamos e despertamos do sono reparador das nossas energias. Todos os dias deveremos nos dirigir a Deus através da prece. É o dever de toda criatura elevar-se com humildade aos pés da majestade divina, no impulso de reconhecimento, agradecimento por todos os benefícios que nós recebemos pela misericórdia e a bondade do nosso Pai Celestial. Muitos de nós recebem estas graças, este amor de Deus, e não percebem, porque ainda somos egoístas e orgulhosos. O que pedis a Deus, na maioria das vezes, nas vossas preces? Pedi, antes de tudo, para vos tornar melhores, e vereis que uma corrente de graça e de consolação se derrama sobre vós. E quando vós estiver afadigado nas vossas dificuldades, seja elas na ordem financeira, na ordem pessoal, no relacionamento familiar ou em qualquer outra situação da vida, nós vamos estar sempre sendo auxiliados por os nossos irmãos, porque Deus assiste as criaturas através das criaturas. Este processo de melhoria do nosso planeta Terra, quem tem que fazer somos nós. Não é o Cristo que vai vir com a sua corte celestial de trabalhadores, de emissários divinos. Eles nos assistirão, eles nos inspirarão, nos intuirão a caminharmos no caminho do bem, buscando o progresso moral e espiritual. E por que não material, se nós estamos inseridos no mundo e ainda necessitamos das coisas do mundo. Só o que nós não podemos é deixar que as coisas do mundo nos escravizem, que as coisas do mundo nos determinem o que deveríamos nós fazer. Nós usamos as coisas do mundo, mas não deixamos-nos ser usados por elas. Vossas preces devem de encerrar um pedido de graça, de que necessitais, mas de que o que necessitais realmente. É inútil, portanto, pedirmos ao Senhor que abrevie as nossas provas, que nos livre delas. Como já disse, as nossas provas são alavancas divinas para que nós possamos alicerçar a nossa fé, fortalecê-la através das súplicas, através do estudo, através do convívio, da convivência. Porque o homem, a criatura humana, é o ser que mais dependente tem, e ele não consegue a se sobrepor, a se elevar no caminho do bem, a não ser pelo convívio. É por isso que Deus permite que nós estejamos em grupos familiares sanguíneos, mas que este grupo, que é a ferramenta divina para nós exercitar o amor, possamos nós alargar os horizontes do amor, da fraternidade, da benevolência, do perdão, da caridade. Pedir-lhes antes, meus irmãos e irmãs, através das preces e da oração, os bens
mais preciosos da vida, que és a paciência, a resignação e a fé, a humildade, a benevolência e a disponibilidade de praticar a caridade sublime que o Mestre Jesus tão bem exemplificou para nós. Evitai dizer, como fazem muitos dentre nós, não vale a pena orar, Deus não nos escuta. Como já disse, meus irmãos, Deus nos assiste através das suas criaturas, dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes. Estes são os instrumentos, como diz Francisco de Assis, instrumento do bem e da paz. Nós somos instrumentos desta paz, deste amor que governa e administra tudo em nossa volta. Jesus sempre nos ensinou através de parábolas. E sempre lhe trouxe os ensinamentos de Deus para nós com uma simplicidade e uma pureza que estão ao alcance de todos nós. E ele falou que certo dia 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu conservava-se de pé e orava assim consigo mesmo: meu Deus, eu vos rendo graça por não ser como os outros homens, que são corruptos, ladrões, injustos e adúlteros. Nem mesmo como este publicano que aqui está ao meu lado. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo que eu possuo. Eu sou uma criatura exemplar. Se vangloriava. E todo aquele que se eleva na hierarquia divina será rebaixado. O publicano, ao contrário, conservava-se afastado, nem sequer ousava erguer os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: perdoa-me, Pai, porque sou pecador. Eu necessito das tuas graças. Ajuda-me, Pai, a eu refletir sobre meus atos e melhorar o meu ser, buscando a minha reforma íntima em todos os sentidos da vida. Declaro-vos, disse Jesus, que este voltou para casa justificado, quanto o outro não. Porque conforme Jesus advertiu os seus apóstolos, os seus discípulos, dizendo: todo aquele que se elevar será rebaixado, e todo aquele que se humilhar será elevado. Certa vez, está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo de 9 a 14, os discípulos discutiram entre si qual era o melhor. Mateus, Lucas, sou eu porque sou médico, sou estudado, sou intelectual. Pedro dizia: não, sou eu porque sou mais idoso, eu tenho experiência. Outro dizia: não, sou eu porque eu tenho a juventude, eu tenho a vitalidade. Jesus, tomando a palavra, disse: bem-aventurado aquele que serve o seu irmão. Se você quiser ser o maior no reino do meu Pai, seja o servidor. Se você quiser ser o chefe na hierarquia divina do meu Pai, seja o escravo. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E como Jesus é o nosso guia e modelo, deveremos nós atentar para esses ensinamentos e seguir nos seus passos, praticando os seus exemplos. Ação da prece e a transmissão do pensamento. Orando, meus queridos irmãos e irmãs, a prece é uma invocação mediante a qual nós entramos em contato pelo pensamento e em comunicação com o ser que nós dirigimos. Pode ter o objetivo de um pedido, a nossa prece, de um agradecimento,
de uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos, por outras pessoas, encarnadas e desencarnadas. Podemos orar pelo nosso Brasil, pelo planeta Terra, por todas as pessoas, pelos nossos governantes, pelos nossos irmãos equivocados, pelos nossos irmãos doentes nos hospitais, presos nos presídios, nas penitenciárias, pelos nossos irmãos que fracassaram na sua missão de pai, de mãe, de companheiros e amigos. Podemos orar por todos. E diz Emmanuel, no livro Fonte Viva, não lembro qual é a lição, que 10 minutos de oração substitui várias e várias horas de aulas na maior universidade do mundo. A oração nos ensina, a oração abre a nossa mente para a sabedoria divina e o nosso ser se ilumina porque Deus assiste às suas criaturas através da pureza de pensamento e sentimentos de coração. No capítulo 28 deste mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma coletânea de preces espíritas e em seu preâmbulo os espíritos hão dito sempre: a forma nada vale da prece, o pensamento e o sentimento puro é tudo. Ore, pois, cada um segundo as suas convicções, da sua maneira, da forma que mais toque o vosso coração. Um bom pensamento vale mais do que grandes números de palavras, as quais nada têm a ver com o vosso coração. Os espíritos jamais prescreveram uma forma ideal de prece. Somente Jesus, quando proferiu a oração dominical. Não é dominical porque é dita no domingo ou no dia da missa, não. É dominical porque ela está inserida em todos o progresso moral da humanidade. O Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é a única oração que Jesus nos ensinou. Apesar de ele, no momento derradeiro, na cruz do Calvário, ele orou quando ergueu os olhos a Deus e rogou perdão para os seus amados. Que oração magnífica, a oração do perdão. Perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Portanto, meus irmãos e irmãs, os espíritos neste capítulo, eles fixaram algumas preces, algumas formas de orar, para nos incentivar e desvendar para nós os ensinamentos de Jesus através da doutrina espírita. Ali nós compreendemos por que nós não temos rituais dentro do Espiritismo. Por que não precisamos de vestimenta especial? Por que nós não precisamos de cultos ou alguma coisa a mais que nos bitole, que nos deixe diferente dos demais? Não. O que Deus quer de nós, o que Jesus nos recomendou, e a pureza do nosso coração, dos nossos sentimentos. É isso que eles esperam de nós. A prece feita a Deus, escuta-nos os espíritos superiores incumbidos da execução da sua vontade. E todas as nossas rogativas dirigidas a eles, aos bons espíritos, são reportadas a Deus. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando de modo a transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda aos nossos apelos, quer em que apenas chegue ao nosso pensamento. Para aprendermos e compreendermos o que ocorre em tal circunstância quando oramos, precisamos nos conceber mergulhado no fluido universal que ocupa todos os espaços. Todos os seres encarnados e desencarnados acham-se mergulhados nesse fluido.
nesta grande atmosfera. Para nós melhor compreender, é semelhante a uma grande piscina e todos nós mergulhados na água. Numa descarga elétrica, esta água, todos são atingidos na mesma proporção. Isto quer dizer, meus irmãos e irmãs, que nós estamos ligados através do fluido universal. Porém, a nossa individualidade sempre é na elevação do nosso ser. O trabalho de elevação e purificação do nosso ser é coletivo. Porém, o alcance de cada um de nós é individual. Porque requer o nosso esforço, o nosso esmero, a nossa disposição de estudar, aprender e a coragem de botar em prática estes ensinamentos. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão, e ele é o veículo do pensamento, como o ar é do som. Mas com uma diferença: as vibrações do ar são circunscritas, isto é, tem um limite, ao passo que o fluido universal se estende ao infinito. Nós podemos orar aqui agora por uma pessoa lá no Japão, lá na China, lá no outro lado do mundo, no extremo lado do mundo. O nosso pensamento, onde ele chega o nosso sentimento, auxiliando os nossos irmãos. Isto vale para o bem, como também para as coisas não agradáveis a Deus. Dirigindo, pois, o pensamento para o ser a qual oramos, em qualquer parte da terra ou do espaço, encarnados ou desencarnados, ou vice-versa. Uma corrente fluídica se restabelece entre os dois seres, transmitindo de um ao outro os pensamentos como o ar transmite o som. Sempre que oramos, meus queridos irmãos e irmãs, a prece nos proporciona uma felicidade. Uma felicidade que as pessoas, aquelas materialistas, não sentem. Não poderão usufruir desta felicidade que a prece proporciona, porque elas não estão enquadradas no paradigma da humildade, da sensibilidade. Vinde vós que desejais crer, diz o Espírito de Santo Agostinho. Os Espíritos Celestes ocorrem a vós anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesse quão bem faz a fé ao coração, como induz a alma ao arrependimento, como eleva a criatura ao seu Criador através da prece. A prece. A prece é aquela rogativa em que nós elevamos a Deus com todo o sentimento de bondade, de amor, com o nosso coração transbordando de desejo de perdão, de unificação, que nós, através da prece, temos a sabedoria divina de separar o pecador do pecado. E diz-nos Emmanuel, Deus ama o pecador, mas renega o pecado. Como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora com amor. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé. Ela nos encaminha para a senda que nos conduz a Deus. Através da prece, nós humilhamos o nosso coração. Humilhando o nosso coração, nós percebemos a graça edificante de Deus se fazendo no nosso meio. No recolhimento, na solidão, sempre estamos com Deus através da oração. Para nós que conhecemos os ensinamentos de Deus trazidos a nós por Jesus, através da codificação da doutrina espírita, não há mistério nas nossas preces, nas nossas orações, porque tudo
depende do nosso merecimento, da nossa compreensão, da forma em que nós nos comportamos diante uns dos outros, nesta grande estrada que nos leva à purificação do nosso ser. Os apóstolos do pensamento é para vós a vossa vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos, etéreos, que os pobres humanos desconhecem, e eu diria, os pobres humanos materialistas. Aquelas criaturas que não sabem e nem experimentaram a humildade e o amor edificante de Deus. Aquelas criaturas que vivem na miséria moral. Quando nós falamos em miséria moral, vem à nossa mente aqueles nossos irmãos mendigos que perambulam pelas ruas em busca de uma migalha de pão, de um agasalho. Não. A miséria moral é pior do que isso. O mendigo que perambula pela rua pedindo um pedaço de pão, ele pode estar moralmente muito mais acima do miserável moral. A miséria moral está em toda parte, principalmente entre as pessoas de maior possibilidade, de maior posse. A miséria moral é aquela criatura que não reconhece Deus como nosso Pai Criador. Aquela pessoa que não tem fé, aquela pessoa que se olha no espelho e chega no ponto que eu cheguei, quase 70 anos, e se desespera, porque ela viu que deixou a desejar na sua caminhada, e pensa ela que tudo vai terminar com o corpo físico. Ela não tem fé, ela não acredita na vida futura, ela não sabe em que nosso corpo físico é apenas um investimento que Deus nos concedeu para melhorarmos cada vez mais, para realizarmos os seus ensinamentos e praticarmos. Também podemos orar ao Cristo levando, como Cristo orou, levando a sua cruz ao Calvário. Carregai vossa cruz e sentireis as doces emoções que prespassava a alma, como prespassou a alma do Cristo Jesus. O peso desse madeiro enfermante, às vezes, fortalece a nossa fé, mesmo que nós nos dê por vencido. Carregar a nossa cruz, dizia a nossa irmã que fez a leitura da harmonização para nós, é o dever de toda criatura. Pegue a sua cruz e siga-me, disse o Mestre Jesus. Encerra as palavras de Santo Agostinho dizendo: ela, a criatura divina, ia morrer para viver a vida celestial na morada do Pai. Paris, 1861. E aqui eu recordo, meus queridos irmãos e irmãs, uma prece em que nós podemos levar a Deus, tanto por nós que aqui estamos nesta grande assembleia, como encarnados e desencarnados que nos assistem. No capítulo 28, no item 65, nós temos a prece pelas almas sofredoras que pedem prece. E eu peço a permissão do mentor espiritual desta casa, sobre a egrégora divina, do coordenador espiritual deste trabalho, para levar a Deus esta prece dizendo: Deus clemente e misericordioso, que a tua bondade se estenda sobre todos os espíritos aqui presentes, encarnados ou desencarnados. Que as nossas preces cheguem até vós, principalmente pelos nossos irmãos que estão ligados a nós pelos laços sanguíneos, pelos sentimentos do amor, pelos sentimentos da caridade, mas muito mais, Pai amantíssimo, pelos laços do comprometimento. Bons espíritos que tendes a única ocupação de fazer o bem, intercedeis com nós
pelo alívio das almas sofredoras que pedem as nossas preces. Fazei-lhe brilhar diante de seus olhos um raio de esperança e de luz divina, que os esclareça acerca das suas imperfeições e os que conserva distante da morada dos bem-aventurados. Abri-lhe os olhos e o coração ao arrependimento e o desejo de depurar-se, para que lhe acelere o adiantamento moral. Fazei-lhe compreender porque o seu esforço pode eles encurtar a duração das suas provas. Que Deus, em sua bondade, lhe faça perseverante nas boas resoluções que haverão de tomar neste momento. Possa essas palavras, unidas aos nossos pensamentos de amor e gratidão, suavizar-lhe as penas, mostrando-lhe que há na terra, em todos os lugares, seres que pensam e desejam o bem e a paz, edificante em todos os sentidos da vida. Queridos irmãos e irmãs, que Jesus estenda sobre cada um de nós seu manto de luz, de paz, de harmonia, nos conduza ao retorno aos nossos lares, muito melhor do que quando de lá nós saímos. E que esta paz permaneça conosco, se multiplicando em cada sorriso, em cada bom dia, em cada cumprimento, em cada abraço, em cada afago que nós os praticar, em todos os momentos da nossa vida. E que no próximo sábado nós retorne a esta fonte de luz, banhado na paz e no desejo de melhorarmos cada vez mais. Que assim seja. Muito agradecida pela sua explanação. Acabou o Sr. Wilson de fazer a oração que sempre fazemos no final da nossa explanação, que é um momento de caridade, porque sabemos que fora da caridade não há salvação. No primeiro momento, nós pedimos por nós, e nesse momento é pedido por todos aqueles que nós queremos bem, os nossos familiares, os nossos amigos, colegas de trabalho, vizinhos, como disse seu Machadinho, os doentes, os presos. Pedimos pelo nosso planeta, pedimos pelo nosso Brasil, pelos dirigentes da nossa pátria, do nosso estado e do nosso município, que a todos que estão na nossa mente sejam amparados pelos espíritos bondosos, que tenham o entendimento necessário da sua existência e que aproveitem o máximo que puderem para fazer esse caminhar e essa encarnação valer a pena. A nossa casa, ela oferece o atendimento fraterno. O que é o atendimento fraterno? Aquelas pessoas que vêm angustiadas, que não explicam, não conseguem achar uma resposta do que estão sentindo, vêm até a casa em busca de conforto e têm a possibilidade de falar com os trabalhadores da casa para desabafar, para buscar uma orientação por aquilo que estejam passando. Também temos os estudos. Nós temos o estudo inicial às 5 horas e depois temos um estudo mais adiantado às 6 horas. Né? Às 7 temos a nossa explanação doutrinária, que todos nós sabemos que no momento que botamos o pé dentro desta casa ou de qualquer casa espírita, estaremos sendo amparados pelos espíritos bondosos e nos analisando para ver o que nós estamos necessitando, para que nesse momento do passe coletivo, esses espíritos de luz atendam
as necessidades nossas, do nosso espírito e da nossa matéria. Então, nós vamos passar agora ao passe coletivo. Já sabemos que o passe coletivo está sendo aplicado na casa em razão da gravação de toda a explanação doutrinária. Então, aquela pessoa que na sua residência for assistir, for ouvir a explanação, terá o privilégio de receber da espiritualidade de luz um passe. Então, agora nesse momento, eu convido todos vocês que se possam da melhor forma possível, fecham seus olhos, abram o seu pensamento, o seu coração, para se conectar a essa espiritualidade bondosa, amorosa, de luz. E nesse momento que estamos conectados com os espíritos iluminados, com o mentor da casa, agradecemos tudo que estamos recebendo, toda essa energia de paz, de amor, de tranquilidade, de cura para o nosso espírito, para o nosso corpo, para que possamos sair desse ambiente, dessa casa de amor e oração, confortados, para que possamos ter uma semana tranquila, de paz, de serenidade e, acima de tudo, de amorosidade a todos aqueles que convivem conosco. Que se faça a vontade divina. Pai nosso que está no céu, santificado teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas nos livre de todo mal. Vão em paz. Tenha uma ótima semana. E até sábado. Muito obrigada pela sua visita.